pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada. Então vamos começar aqui mais um feedback vídeo aqui, discutindo questões aqui que eu coloquei na avaliação da nossa disciplina, tá? E em assuntos relacionados às minhas aulas, né? Então a gente aqui vai direto ao ponto, vamos discutir um pouco sobre as questões que eu coloquei, tá, na primeira avaliação desse semestre sobre trauma abdominal. Vamos às questões. Muito bem, então é enunciado aqui um pouco extenso, mas isso é bom, porque é sinal que tem bastante informação aqui. Ok, vamos só separar aqui o joio do trigo, né, pegando as informações mais importantes para nós estabelecermos o nosso raciocínio clínico. Muito bem, caso clínico. Paciente de 25 anos, sexo masculino, deu entrada no pronto atendimento, tendo sido vítima de ferimento por projetil de arma de fogo, uma pistola, no abdômen, região lombar esquerda, há cerca de 3 horas. Segue com queixas de dor no local do ferimento, tá? E ao exame, encontra-se estado geral bom, eupneico, corado, hidratado, vigil, afebril, ausculta cardiopulmonar sem alterações, abdômen plano, ruídos hidroaéreos presentes, percussão sem particularidades, indolor à palpação, havendo dor nas áreas do ferimento. Você, que foi um bom aluno na disciplina de medicina de urgência, percebeu o projétil alojado na região paravertebral esquerda. Sobre o caso, qual a melhor alternativa? Muito bem, então vamos analisar esse caso aqui. Então é um adulto jovem, 25 anos, sexo masculino, tá? E a gente observa que ele foi vítima de um projetil de arma de fogo, na região aqui lombar esquerda, mais ou menos 3 horas de evolução, um tempo razoável, tá? E ele tem, basicamente, o que chama atenção aqui é dor no local do ferimento, né? Que é uma coisa óbvia, tá? Que vai acontecer de qualquer forma. Agora o que chama atenção aqui é essa caracterização dele aqui, ó. Um estado geral bom, eupneico, corado, hidratado, vigília febril, mau escudo cardiopulmonar sem alterações, abdômen plano, ruídos hidroaéreos presentes, ou seja, é um exame físico que nós chamamos inocente, né? A gente não identifica nenhuma particularidade, nem nenhum sinal de comprometimento óbvio, pelo menos, né? Apenas a dor no local que a gente já espera que vai acontecer. Então, quando a gente vai lendo essa questão, interpretando, então a gente vai perceber que esse caso aqui, ele se refere a um exemplo, tá, do ferimento tangencial. Então, é um ferimento por arma de fogo tangencial, ou seja, esse projétil ele provavelmente, né, ele não violou a cavidade, né? Então, mesmo ele sem ter penetrado na cavidade, a gente sabe que a distância ele pode gerar lesão visceral. Por quê? Porque há digamos assim, um efeito de cavitação temporária, ou seja, à medida que o projétil vai passando nos tecidos, vai desprendendo energia cinética, e essa energia ela pode gerar lesão visceral mesmo sem o projétil ter penetrado na cavidade. Então, isso que tem que ser interpretado no momento que o aluno lê a questão, tá? Mas vamos lá. Então, você identificou que ele está na região aqui paravertebral esquerda, ou seja, ele deve estar nessa região, tá? E ele chegou, ele penetrou na região lombar esquerda, tá? Então ele deve ter feito um pequeno trajeto nessa região aqui, certo? A gente deve lembrar que essa região é muito densa de musculatura, né? Então a chance do projétil não ter penetrado é relativamente maior nessa região aqui, tá? Mas vamos lá. Alternativa A. Como 90% dos casos de ferimento por arma de fogo em abdômen penetram na cavidade, deve-se optar pela laparotomia como primeira conduta. Tá? Então, assim, essa questão aqui, inicialmente ele coloca um dado que é válido, né? 90% dos casos de ferimento penetrante por arma de fogo em abdômen penetra a cavidade. Porém, um percentual não penetra, né? Então, esse caso aqui provavelmente é o percentual aí que não penetrou, está dentro dos 10% que não penetrou, tá? E assim, como ele está estável, então assim, a gente pode investigar, a gente pode avaliá-lo melhor, né, do que simplesmente indicar logo uma laparotomia como primeira conduta, tá? Vamos para a seguinte: a possibilidade de não penetrar a cavidade existe, olha que ele já considera a possibilidade. Por isso, deve-se verificar a eventual penetração da cavidade.
com uso instrumental cirúrgico sob anestesia local. Então, assim, que existe a possibilidade, existe. Só que explorar o ferimento produzido por arma de fogo não é realizado. Né? O que você pode fazer é explorar arma branca. Tá? Uma outra questão também importante é quando a gente analisa aqui a anatomia. Observem que nessa imagem aqui você tem a região onde deve estar, onde houve o provável trajeto da bala. Então é a região onde você tem uma densidade maior de estruturas musculares. Então aqui você vai ter mais dificuldade de explorar camada subcutânea, plano facial, planos musculares até chegar na cavidade. É diferente do ferimento que aconteceu nessa região anterior do abdômen, onde você pode explorar e mais rapidamente encontrar se ele, mais facilmente identificar se penetrou ou não penetrou. Tá? Então é uma região que é mais difícil de você ter essa análise aí. Tá? Então você não vai explorar devido à região que é mais difícil e pelo fato de ser um ferimento por arma de fogo. Tá? C. A estabilidade do paciente cientifica a inexistência de lesão intracavitária, ou seja, ele está dizendo aqui que como o paciente está bem, isso já dá uma certeza que não penetrou. Tá? Olha só que coisa perigosa. Deve-se optar pela alta, olha só, com recomendações de retornar ao serviço no caso de piora. Então essa medida aqui é totalmente fora de questão. Tá? Por quê? Porque ele está deduzindo que como ele está bem, é sinal que não penetrou. Então vai dar alta com recomendações. A gente sabe que a lesão à distância pode acontecer. Então a gente não pode dar alta precoce a esse paciente. Ele deve ser estudado, investigado, reavaliado, tá? Para poder ser dado alta posteriormente. Então essa medida também não é adequada. D. O projétil deve ser retirado imediatamente. É uma evidência forense que deve ser preservada e entregue à autoridade policial. Então, na verdade, é uma evidência forense, realmente, tá? Deve ser preservada. Agora, duas coisas aqui que não condizem com a verdade. Entrega à autoridade policial. Será que a autoridade policial não vai ter interesse em fazer com que essa evidência forense seja perdida? Será que esse projeto não foi de disparo da autoridade policial? Então, você não vai entregar à autoridade policial. Tá? Esse projeto vai ficar no hospital, sobre digamos assim, a custódia da direção do hospital. Você não vai entregar para a autoridade policial, nem ao paciente, nem desprezar. Tá? O projeto deve ser retirado imediatamente? Não, isso aqui para filmes e novelas, isso aqui é verdade. O leigo ele acredita que se você tirar o projétil, o paciente já vai ficar curado, já está resolvido, está salvo, mas não é verdade. Então o mais importante é o que o projétil fez ao corpo do paciente e não se o projétil foi retirado ou não. Então essa questão também aqui, essa alternativa está fora de questão. A investigação com tomografia computadorizada do abdômen constitui uma boa indicação para afastar a lesão cavitária. Então aqui ele considera que a lesão pode acontecer mesmo não tendo havido a penetração da cavidade e como uma região onde você tem dificuldade de fazer um estudo mais preciso, é uma região onde você tem uma densidade grande de estruturas musculares, tá? Então a tomografia seria uma alternativa, tá? Viável para você acompanhar esse caso, que corresponde à alternativa mais adequada. Tá? Alguns autores colocam que você pode simplesmente acompanhar em exame físico seriado, mas a tomografia é uma boa alternativa para a condição desse caso. Muito bem, um próximo caso. Paciente de 32 anos, sexo masculino, de entrada no pronto atendimento, sendo sido vítima de atropelamento por automóvel, há cerca de 45 minutos. É trazido pela equipe do SAMU. Apresenta inconsciente. Ao exame, estado geral grave, taquipneico, hipocorado, desidratado, afebril, ausculto cardiopulmonar sem alterações, exceto taquicardia. Ao exame do abdômen, não há particularidades. Qual das alternativas abaixo constitui a melhor alternativa para o caso? Observe que é um paciente adulto jovem, tá? Adulto, sexo masculino, tá? Que deu entrada vítima de atropelamento, tem 45 minutos de evolução e ele apresenta-se inconsciente, tá? E tem sinais aqui que já nos fazem crer que está tendo sangramento aí. Tá? Provavelmente ele deve estar tendo algum tipo de comprometimento hemodinâmico, provavelmente ao sangramento, que é a causa mais comum de comprometimento hemodinâmico, e esse comprometimento hemodinâmico deve estar gerando esse comprometimento do grau, do nível de consciência do paciente. Tá? O exame do abdômen não tem particularidades, até porque ele está inconsciente, então ele não vai dizer que vai estar sentindo dor. Tá? Isso dificulta muito um exame adequado do abdômen. Qual a melhor alternativa? O fato de não haver manifestação de dor, a palpação do abdômen, permite concluir que é improvável lesão abdominal. Outras unidades topográficas devem ser priorizadas na investigação, por exemplo, o crânio. Tá? Então, isso aqui é também uma interpretação perigosa. Então, o fato de não haver manifestação de dor, a palpação do abdômen, pode ser devido ao quê? Devido ao profundo comprometimento do nível de consciência.
ele pode estar não responsivo a estímulos dolorosos. Por isso que ele não está reagindo à dor. Eu não posso dizer que ele não tem lesão alguma, tá? Eu não posso concluir que ele não tem lesão intracavitária, tá? Eu tenho que investigar se o abdômen não tem lesão. Tá? Eu não posso priorizar o crânio, porque pode ter lesão intracavitária que está sangrando e que está comprometendo o nível de consciência dele. Então, essa primeira alternativa está fora de questão. B. Encaminhá-lo para realizar tomografia computadorizada em caráter de urgência. Aqui nós temos um grande risco, porque ele está com instabilidade. Se eu mando o paciente com instabilidade para fazer uma tomografia, ele pode morrer na tomografia, ele pode morrer no transporte. Então eu não devo mandar para tomografia. Tá? Uma alternativa aqui seria, por exemplo, um lavado peritoneal. Tá? Uma alternativa aqui seria o FAST. Agora, tomografia, tá? Não dá. Aqui realmente não constitui a melhor alternativa. Possui indicação formal da laparotomia exploradora? Bem, vamos segurar essa alternativa aqui. Vamos ver se não existe uma alternativa melhor. O exame do reto e períneo deve ser valorizado, podendo se auxiliar no diagnóstico que orientará a conduta. Me parece uma medida razoável. Vamos seguir adiante. A avaliação pela equipe de neurocirurgia é prioritária. Pronto, aqui ele fecha a questão que ele assume que não tem lesão intracavitária e já está considerando a avaliação da neurocirurgia. Então, na verdade, a gente não pode chamar o neurocirurgião enquanto a gente afastar uma lesão intraabdominal que esteja gerando essa hipovolemia, que vai estar gerando inconsciência. Tá? Isso aqui é um erro crasso de pedir avaliação do neurocirurgião enquanto você não normalizou a hemodinâmica. Tá? Talvez até a própria questão ventilatória também e respiração. Então, primeiro você tem que estabilizar a hemodinâmica para depois você, digamos, centrar esforços na avaliação dessa eventual lesão neurológica direta. Tá? Então, ficamos aqui pré-selecionadas duas alternativas, C e a D. Vamos lá, vamos ver de novo essa C. Possui indicação formal de laparotomia exploradora. Então, aqui ele fecha a questão indicando que já tem indicação formal de cirurgia. Tá? Só que nesse caso aqui, eu não tenho convicção de que tudo está acontecendo porque está sangrando para a cavidade. Ele pode ter, por exemplo, uma fratura pélvica por trás disso aqui, né? Então a gente sabe que a fratura pélvica pode sangrar abundantemente para o espaço extraperitoneal e comprometer a hemodinâmica do paciente, tá? Então, talvez algum método que me pudesse avaliar melhor uma lesão associada já pudesse ser mais válido, mais interessante do que simplesmente indicar uma laparotomia. A gente sabe que a laparotomia exploradora por si só não é um método sem riscos, né? Não é inócuo. Então eu posso indicar eventualmente uma laparotomia. Nesse caso, ela pode até ser deletéria, né? Se considerarmos a possibilidade de uma fratura pélvica que pode estar por trás disso aqui. Tá? Então aqui ele chama atenção, tá, para o exame do reto e períneo, que não é sistemático, mas no caso do paciente inconsciente, deve ser levado em consideração. Por quê? Porque ele pode auxiliar no diagnóstico que orientará a conduta. Por quê? Nós sabemos que fratura pélvica pode ter elementos indiretos nesse exame aqui de reto e períneo. Tá? Então, nesse caso, um exame de reto e períneo é importante, é indicado e, nesse caso, constitui a melhor alternativa para responder a esse questionamento aqui. Ok? Então, nada de cirurgia direta. Se você tem dúvidas, se pode haver uma lesão outra que justifique esse comprometimento hemodinâmico e lembrar que uma cirurgia não é inócua. Uma cirurgia pode trazer complicações para o paciente. Tá? Quando ela é indicada de forma inadequada, né? Quando ela é colocada no paciente que não precisa. Tá? Nessa próxima aqui, qual dos cenários abaixo apresenta indicação absoluta para uma laparotomia exploradora, dispensando métodos de investigação complementar? Ou seja, qual dessas questões aqui tem uma situação na qual você dispensa métodos diagnósticos complementares e já tem uma indicação fechada de cirurgia? A. Paciente vítima de acidente de trânsito, apresentando-se politraumatizado, chocado e inconsciente. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma situação onde a gente tem uma indicação boa para um lavado peritoneal diagnóstico, ou um FAST, por exemplo. Né? Então, a gente vai avaliar se tem ou não tem lesão intracavitária. Então, partir direto para uma intervenção aqui não é a melhor alternativa. Paciente vítima de queda de terceiro andar de um prédio com diagnóstico de fratura de bacia, com estabilidade hemodinâmica e sonolento. Bem, então se o paciente tem uma queda de terceiro andar, nós imaginamos que há uma grande intensidade de energia cinética colocada sobre o corpo do paciente, tá? Que gerou aqui já uma fratura que pode, por si só, justificar o comprometimento hemodinâmico do paciente. Então, por si só, isso aqui não fecha a questão na indicação da intervenção cirúrgica, não. Tá? É possível, tá? Há uma possibilidade também do paciente não ter lesão intracavitária e de você indicar uma laparotomia sem
benefícios para esse paciente aqui. Tá? C. Paciente vítima de ferimento por arma branca em abdômen que encontra-se hipotenso e torporoso. Olha, essa situação aqui parece ser interessante. Mas vamos adiante. Paciente vítima de capotamento com fratura de múltiplas costelas, hipotenso e consciente. Então, nesse caso aqui, capotamento, o paciente é submetido, o corpo do paciente, a várias forças, tá, que geram, aqui nesse caso, múltiplas fraturas e que pode ter, então, inclusive, uma lesão torácica que está justificando essa hipotensão. Tá? Então, eu posso indicar uma laparotomia nesse caso, mas aí eu posso simplesmente indicar uma cirurgia que não vai ter benefício ao paciente. Por quê? Porque ele pode ter uma lesão torácica isolada que vai justificar essa hipotensão. Então, eu preciso ter um pouco mais de informação para indicar uma laparotomia direta num caso como esse aqui. Tá? Próxima questão, próxima alternativa. Paciente vítima de ferimento por arma branca em abdômen, parede anterior, que encontra-se estável hemodinamicamente e encontra-se também consciente. Tá? Então, nesse caso aqui, tá, como foi um ferimento de arma branca que atinge aqui a região da parede anterior, tá, o que pode acontecer? Eu posso ter, como ele está estável, a possibilidade de explorar esse ferimento e ver se penetrou ou não. Tá? Então, ao invés de indicar direto uma laparotomia nesse paciente, eu posso estudar melhor. E a exploração do ferimento, investigando se penetrou ou não, é uma medida bem indicada nesses casos. Tá? Então, nesse caso aqui, qual seria a melhor alternativa? Tá? Então, paciente vítima de capotamento com vítima de ferimento por arma branca em abdômen que está hipotenso torporoso, ou seja, penetrou a cavidade e o paciente tem sinais claros que está sangrando para a cavidade. Então, você tem uma indicação formal de intervenção cirúrgica, está fechada a questão aqui, então você tem uma indicação formal de cirurgia nesse caso. Tá? E a última questão, a última situação, paciente de 21 anos, sexo masculino, deu entrada no pronto atendimento, vítima de ferimento por arma branca, uma facada na parede anterior do abdômen, há mais ou menos 30 minutos. Ele segue agitado e tem queixa de dor no abdômen. Ao exame ele está grave, taquipneico, hipocorado, desidratado e sudorético. As extremidades estão frias e os pulsos periféricos são finos. A ausculta cardiopulmonar sem alterações, exceto pela taquicardia, abdômen plano, ruídos ausentes, percussão e palpação são dolorosos. Você, paramente, se dirige ao paciente, qual das alternativas abaixo se apresenta a melhor conduta para o caso. Ou seja, paciente de 21 anos, adulto jovem, sexo masculino, vítima de facada, por arma branca na parede anterior do abdômen, que tem sinais aqui de comprometimento hemodinâmico, tá certo? E tem sinais também de um exame abdominal anormal. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Explorar o ferimento, cuidadosamente sobre a anestesia local, tentando identificar se houve penetração na cavidade. Nesse caso, embora pareça uma situação válida, mas o paciente está hipotenso. Eu já sei que já penetrou a cavidade, então não precisa investigar um pouco mais ele. Já está claro que penetrou, está claro que ele está sangrando. Então, nesse caso, essa alternativa não é uma boa conduta. A B. Realizar curativa após limpeza do ferimento e encaminhá-lo para realizar tomografia computadorizada. Tá? Se eu mando esse paciente aqui para tomografia, ele pode voltar sem vida, porque ele está já com sinais de descompensação hemodinâmica. Então, a tomografia é um exame que demora, tem que ser transportado para o centro de radiologia do hospital. Então, o paciente pode morrer. Tá? Então, ele tem que estar estável para pedir tomografia. Hipotensão eu não posso mandar. Aliás, eu não devo mandar. Proceder à limpeza exaustiva do ferimento e sutura, anestesia local. Exames serão solicitados em seguida e o paciente permanecer em observação. Tá? Não posso fazer isso, o paciente está hipotenso. Se eu deixar em observação, ele vai morrer. Eu tenho que fazer algo. Então, existe uma máxima no ATLS que diz o seguinte: tá? Existe uma relação inversa, né, proporcional, entre a gravidade e o número de exames solicitados. Se ele está muito grave, precisa de poucos exames. Tá? Exames mais simples, se for solicitar. Ele precisa mais realmente de uma conduta para salvar a sua vida. Então, ficar observando, né, exames, isso não vai ajudar. Precisa tomar uma conduta nesse caso. Proceder transferência para o centro cirúrgico com fins de submeter a uma laparotomia? Bem, parece uma alternativa interessante. O lavado, vamos segurar ela aqui. O lavado peritoneal diagnóstico está indicado. Bem, o lavado peritoneal diagnóstico está indicado nos casos que eu tenho dúvida de intervenção cirúrgica, dúvida de laparotomia exploradora. Nesse caso, eu tenho uma contraindicação absoluta ao lavado. Por quê? Porque a única contraindicação estabelecida para o lavado peritoneal diagnóstico é o quê? É uma indicação formal de laparotomia, que é o caso. O paciente, essa questão tem uma relação direta com aquela anterior. Tá? Nós temos aqui um paciente que tem sinais de instabilidade hemodinâmica, sofreu um ferimento por arma branca, na parede anterior do abdômen, tem um exame do abdômen alterado, ou seja, ele tem sinais inequívocos que houve penetração da cavidade, que ele está sangrando para a cavidade. Tá? Então, não preciso perder tempo fazendo lavado peritoneal ou outro exame qualquer. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Transferência do paciente para o centro cirúrgico para realização da cirurgia. Tá?
Muito bem, pessoal. Então eram essas questões que eu queria passar para vocês, tá? A gente acelera um pouquinho, né, para não ficar muito demorado, tá, o vídeo, porque senão fica enfadonho. Mas eu acho que assim é um procedimento, né, pedagógico válido. De qualquer forma, podem mandar comentários, recomendações, tá, dicas para a gente aprimorar a execução desses vídeos, tá? A gente tem outros para fazer, tá? Mas o tempo para a elaboração de cada um deles é considerável, tá certo? A gente não dispõe assim de tempo hábil para fazer muitos vídeos assim um após o outro, tá? Mas eu agradeço de antemão a atenção de vocês, tá? E aguardo o feedback também de vocês, tá? Sucesso nas avaliações futuras, né? Sucesso na prova que passou, sucesso nos concursos públicos e sucesso na vida profissional de vocês. Forte abraço e até o próximo.